continuidade ao nosso culto, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 107. E nós vamos fazer essa leitura. Eu farei a leitura dos versos todos do Salmo de número 107. Os irmãos acompanham nas suas próprias Bíblias e depois que a leitura for encerrada, eu peço que os irmãos continuem com a Bíblia aberta. Primeiro porque nós estudamos a palavra de Deus com ela aberta e também porque, à medida que nós formos expondo o texto, ou a porção do texto que nós vamos expor nesta manhã, à medida que isso for acontecendo, nós vamos ler, e aí sim, juntos, alguns dos versos que forem requeridos. Ok? Salmo de número 107, eu farei a leitura e eu convido os irmãos para que, de forma muito atenta, acompanhem. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos, remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma saquiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e ferros, por terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que eles abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele o livrou de todas as suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele o livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios e desertos, mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu desertos em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou
de sorte que multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão e pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para o alto retiro e lhe prospera a família como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Vamos orar mais uma vez, rogando que o Senhor nos auxilie na compreensão da sua palavra. Pai Santo, nós clamamos a sua graça, pedindo que o Senhor agora fale aos nossos corações, pedindo que o Senhor nos auxilie, nos fortaleça, nos envie esclarecimento pela ação do Teu Santo Espírito, Pai, para que a gente possa aplicar, viver aquilo que o Senhor nos tem ensinado pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Uma dos aspectos ou das características do nosso Senhor mais incompreendidas no nosso dia, ou nos nossos dias, é a bondade do nosso Deus. Lembro que certa vez o reverendo Paul Washer veio ao Mackenzie e ele foi falar ali para alguns alunos e algumas pessoas, e ele iniciou o seu sermão da seguinte forma: ele iniciou o seu sermão dizendo: hoje eu vou falar para vocês de uma das frases e uma das considerações mais assustadoras das Sagradas Escrituras. Hoje eu vou falar para vocês de uma das verdades que mais destroem o ser humano. Vou falar para vocês da bondade de Deus. Quando a gente ouve uma frase dessa, a gente fica assustado, porque a gente não entende muito bem aonde se quer chegar. Mas, em resumo, um dos grandes problemas e o que torna essa frase tão assustadora, Deus é bom, não é o fato do nosso Deus ser bom, mas o fato de que nós não somos. E muitas pessoas olham para esse atributo do nosso Deus e exaltam, tratando a bondade de Deus como se Deus fosse uma espécie de bom velhinho sentado no céu, algo parecido com uma espécie de Papai Noel, que está lá para abençoar as pessoas, né, cedendo todo tipo de sortes e presentes de forma indefinida. Então é assim que as pessoas por vezes veem Deus. Nós vemos aí uma geração de pessoas que acham que podem mandar em Deus e retirar e espremer dele toda a bondade. Segundo, também há aqueles que são militantes e aqueles que são ateus e que olham para a bondade de Deus tentando atacar o nosso Senhor, porque quando somam a bondade de Deus com o fato de que o nosso Senhor é soberano, eles olham e veem problemas no mundo e falam assim: olha, é impossível que este Deus de fato assim o seja. E entre esses dois extremos há todos os outros tipos de abordagens sobre a bondade do nosso Senhor. Veja, eu quero nesta manhã passar com os irmãos pelo Salmo de número 107. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar ao final deste Salmo, mas eu quero aproveitar que eu vou falar tanto para os irmãos agora no momento do culto, quanto no momento da escola bíblica dominical, que vem na sequência. E nesse primeiro momento nós vamos olhar parte do Salmo, e na sequência, em outro formato, nós olharemos aquilo que vem em seguida. Mas algo é importante de nós destacarmos, e que por vezes isso pode passar batido. Nós estamos em um momento do livro dos Salmos que nos direciona muito bem sobre a característica da bondade de Deus, olhando para o fato de que o ser humano é caído, tem dificuldades e tem problemas. Por exemplo, talvez na sua Bíblia marque o fato de que aqui se inicia
o quinto livro dos Salmos. Olha aí no início logo acima do Salmo de número 107, se a sua Bíblia tiver essa marcação, vai estar escrito aí, livro 5 dos Salmos. E esse último livro, porque são 5 livros que se dividem os Salmos, eles normalmente juntam sessões de ações de graças a Deus por tudo aquilo que foi visto até aqui, por orações respondidas, pela força de Deus, por Deus congregar o seu povo. Talvez seja esse aqui o objetivo daquele que juntou todos os salmos, porque este momento reúne muitas vezes salmos que nos dão impressão clara de que o povo já tinha voltado do exílio. Então eles passaram por problemas, foram levados cativos e agora Deus os está congregando novamente. Isso parece um pouco claro para a gente, principalmente nos 3 primeiros versos deste salmo. Se você olhar, por exemplo, para os versos 2 e 3, parece muito claro que Deus havia juntado esse povo do exílio, não é? Vamos ler juntos os versos 2 e 3? Peço a ajuda dos irmãos. Vamos lá? Digam-no. Então, perceba, aqui claramente nós temos alguém louvando a Deus, porque ele chamou de volta o seu povo que estava espalhado. Então, com certa segurança, nós podemos perceber que no início dessa marcação, deste último livro, não à toa foi posto aqui um salmo, onde claramente nós estamos falando de uma volta e de um louvor à bondade do nosso Deus, em meio às dificuldades que este povo passou. E eu quero responder com os irmãos nesse primeiro momento a seguinte pergunta, que vai nos direcionar talvez aí também pela próxima parte. Por que nós podemos afirmar que Deus é bom? Então, por que isso nos é possível? Antes de nós entrarmos em cada um dos versos, principalmente agora a partir do verso de número 4, eu quero que você perceba a estrutura desse salmo, que nos ajuda bastante a compreender o que está acontecendo aqui. Primeiro, é importante nós percebermos que nós estamos diante de um louvor, de um cântico musical literal. E por que é importante a gente destacar isso? Se você olhar para os 3 primeiros versos, você vai perceber aqui uma introdução neste cântico. Mas a partir do verso de número 4, como nós vamos olhar agora, você vai ver que há uma série de marcações que aqui estão acontecendo e que vão mostrar para a gente divisões claras. Então você vai ver que as estrofes desse cântico vão ser marcadas pela seguinte afirmação que vai se repetir várias vezes: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Os refrães vão ser marcados pela seguinte frase: rendam graças ao Senhor por sua bondade. Toda hora vai voltar isso e vai dar uma sequência em seguida. E por fim, a partir do verso número 33, a gente vai ver que essa estrutura vai ser mudada, encaminhando então para uma conclusão. A todo momento isso vai acontecer, a todo momento isso vai se repetir, o que vai dar essa marcação para nós, ok? Então, tendo dito isso, nós vamos responder a pergunta: por que nós podemos afirmar que o nosso Deus é bom? E quando nós olhamos inicialmente dos versos 4 até os versos número 9, nós vamos ver que Deus ele é inicialmente chamado de bom aqui, pela atitude dele em recuperar aqueles que estavam perdidos. Olha aí para o verso número 4, vamos ler juntos? Ele diz assim: andaram Então, perceba que o verso de número 4 vai começar dando para nós uma figura de pessoas que estavam andando errantes pelo deserto, que não tinham lugar para habitar. Eles estavam sedentos, desfalecendo ali na sua alma. Uma figura daquelas que talvez nós vemos em filmes, né, quando as pessoas estão perdidas em uma região mais desértica. Mas na sequência,
Deus já vai fazer algo. Olha aí o verso número 6. O que ele vai fazer? Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas tribulações. Perceba, aquela marcação que nós falamos agora há pouco, e que vai se repetir várias vezes. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Meus queridos, em cada um dos pontos aqui eu quero destacar algo da bondade de Deus, e aqui eu quero destacar a necessidade do arrependimento quando nós estamos lidando com este tema. Quando eles clamam ao Senhor na sua angústia, nós percebemos que o Senhor é aquele que pode suprir as nossas necessidades, e aqui as necessidades claras de direção e de habitação. E o que faz Deus se voltar aqui para esses perdidos que clamaram? O que Deus faz com estes? Quando a gente olha para o verso número 7, nós vemos que Deus conduz eles por este caminho, que agora é um caminho direito, e dá uma cidade para que estes que estavam sem lugar para habitar, possam assim fazê-lo. Meus queridos, quando nós olhamos para isso daqui, nós olhamos para essa descrição, nós vemos momentos do povo de Israel que se cruzam aqui de forma muito clara. Em alguns momentos nós olhamos aqui e lembramos da história do povo de Deus que andava errante pelo deserto antes de entrar na terra prometida, mas também a referência da congregação nos faz lembrar do período em que este povo estava na Babilônia, não tinha a sua própria terra e então é chamado por Deus. Todas essas situações são situações usadas na Bíblia para nos dar a comparação de alguém que está numa situação de pecado, distante de Deus, necessitado da atuação do nosso Senhor, e o nosso Deus então vai e muda essa realidade, libertando eles dessa perdição, dessa escravidão, dessa situação em que eles se encontram. Então, aqui Deus ele nos é apresentado como bom, porque Deus é bom, porque nós estávamos perdidos e Ele nos deu uma habitação e uma direção segura. Veja, eu não sei se você já experimentou a sensação de estar perdido. Eu lembro que na minha infância, eu passei por uma situação muito inquietadora o suficiente para eu continuar a lembrar. Eu tenho um irmão gêmeo e lá em casa nós somos em 4 filhos, né? E em um dia nós estávamos na Praia do Morro, aqueles irmãos que já foram lá sabem que por vezes ela está bem cheia, e meu pai levou um dos filhos para poder tirar a areia ali para se preparar para sair na água, e eu e meu irmão não vimos o nosso pai e fizemos exatamente aquilo que é o contrário do que normalmente se fala para uma criança fazer quando ela não vê o adulto, que é ficar parado e esperar. O que a gente fez? Correu e gritou, justamente o contrário, e por óbvio nós nos perdemos. E até hoje eu lembro da agonia de estar perdido procurando meu pai e não encontrar. E naquela situação uma irmã da igreja passou e nos viu ali quando a gente já tinha sido localizado pelos policiais, né? E conseguiram nos triangular ali as informações e nos localizar. Mas veja, imagine esta situação que nós estamos falando aqui de forma muito pequena e em um momento da vida, como isso já nos é angustiante, já traz agonia para nós. E talvez isso possa nos dar um pequeno vislumbre para que nós nos lembremos de quando nós estávamos perdidos, distantes de Deus. Quer agonia maior do que as pessoas que não sabem quem elas são, para onde elas estão indo, por que elas estão aqui, para onde elas vão depois que elas morrerem? Quer agonia maior do que essa? E veja, para piorar tudo isso, toda essa situação, o mundo ainda apresenta para essas pessoas uma ideia distorcida e talvez ainda mais agoniante de que não há sentido nenhum final na existência, não há local para onde nós
irmos, o ser humano na verdade é só um amontoado de células sem direção, sem propósito, funcionando aqui no meio de uma grande máquina que é um universo frio, escuro e ausente de liberdade real. Imagine você pautar a sua vida toda nessas inverdades. Há um sentido real e eterno. Nós temos habitação segura. Nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados pelo nosso Deus. E é por isso que a resposta para este ato de bondade do nosso Senhor precisa estar lá nos versos 8 e 9. Essa precisa ser a nossa resposta diante do fato de que Deus nos encontra, nos dá direção. Vamos ler juntos os versos 8 e 9? Olha aí. Rendam graças ao Senhor. Então, nós estávamos perdidos, tivemos sem habitação, e Deus nos deu direção, nos deu habitação, nos descedentou, nos fartou de bens, nos fartou de alimento. Deus nos deu tudo que nós temos. Então, por que nós podemos afirmar que Deus é bom? Porque Ele recupera aqueles que estavam perdidos. Mas os versos 10 e 16, na sequência, vai nos dar um outro motivo para nós destacarmos a bondade do nosso Deus. Vamos olhar também para o verso número 10, olhe comigo. Vamos ler, peço a ajuda mais uma vez dos irmãos. Ok, então o segundo tema aqui nos fala daquele que é bom, do nosso Deus, que é bom, e agora porque Ele liberta aqueles que eram prisioneiros. Veja, esse segundo tema, mais uma vez, vai nos lembrar da história do povo de Deus. Por muitas vezes o povo de Deus esteve prisioneiro. Talvez a gente lembre num primeiro momento da situação do povo no Egito, mas mesmo quando o povo sai do Egito e vai para a terra de Canaã, muitas vezes ele vai lidar, mesmo estando na sua própria terra, com a situação de flagelos ou de escravidão, às vezes não saindo da sua própria terra, mas estando debaixo do jugo de povos inimigos. Mas de forma ainda mais direta, esse povo se torna escravo quando Deus envia ele para o exílio, mais uma vez, por causa dos seus pecados. E aí o que acontece? Deus precisa congregá-los. A ideia de falar de escravidão aqui é extremamente chamativa para este povo. Então nós vemos no verso número 10 que eles estavam presos ali na sombra da morte, que eles estavam em aflições, eles estavam enfermos. Aqui é uma situação bem aterradora. E o que fez com que este povo estivesse nessa situação? Esse é o ponto que nós não podemos perder de vista aqui. Olha o verso número 11. Por terem se rebelado contra o quê? A palavra de Deus. E haverem o quê? Desprezado o conselho do Altíssimo. Então, o próprio Deus entregou essas pessoas, o seu próprio povo, as consequências dos seus atos. Veja, se nós olhamos para os versos anteriores e falamos da necessidade de arrependimento do ser humano, aqui nós precisamos olhar para a bondade de Deus e colocar de lado, ou de colocar ao lado, o fato de que o nosso Deus é bom, mas o nosso Deus, Ele é tão bom que Ele não pode deixar com que o mal não seja pago, não ter consequências para aquelas coisas erradas que acontecem. Essas pessoas de fato se rebelaram contra o Senhor e por conta das suas próprias atitudes atraíram condenação para elas mesmas. Meus queridos, muitas vezes o nosso problema, o problema da humanidade é achar que Deus não é bom porque coisas ruins estão acontecendo conosco.
Eu lembro de uma frase do reverendo Sproul, quando perguntam para ele, certa vez, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E a resposta do reverendo Sproul foi a seguinte: é verdade, isso aconteceu uma única vez na história, e a pessoa boa resolveu pagar o preço. Meus queridos, o resumo da história da humanidade, daqueles que estão presos por conta dos seus próprios pecados, é justamente esse. Nós não somos bons, nós recebemos o castigo e o mal por conta dos nossos próprios erros, atraindo para nós a nossa própria maldição. E a bondade de Deus não é maculada de nenhuma forma quando Ele age de maneira justa. Mas, meus queridos, a bondade de Deus brilha e nos faz perceber com muita gratidão que Deus não apenas efetua atos de justiça, mas Ele também dá a sua misericórdia para o seu povo, porque brilha a graça do nosso Deus, dando solução para aqueles que estavam perdidos e presos. Olhe para o verso número 13, mais uma vez, a marcação da estrofe dos refrões. Então, na sua angústia, eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. O que Deus faz para esses perdidos, para esses presos que clamaram por Ele? Verso número 14: tirou das trevas, tirou da sombra da morte, despedaçou as cadeias com que essas pessoas estavam presas. Veja como essa descrição, mais uma vez, vai combinar com a situação daqueles judeus que estavam presos no exílio, ou com outros tantos momentos onde eles lembravam da bondade de Deus na sua própria história. Essa é a descrição exata da salvação que o profeta Isaías vai afirmar pela pessoa de Cristo Jesus. Esse povo estava em trevas, e esse povo que estava em trevas, preso ali, viu grande luz. Aqueles que estavam presos na profunda escuridão, a luz vai resplandecer para eles. Imagine a situação que nos é de alguma maneira proposta aqui. Uma pessoa que está presa em um calabouço muito escuro, fechado, com as mãos agrilhoadas em uma fortaleza com portas de bronze. Algo que parece para nós absolutamente intransponível e difícil de se resolver. Nem a própria luz em alguns momentos parece chegar lá. Engraçado que quando nós pensamos em situações como essa, nós temos sempre o costume de olhar para pessoas que estão próximas a nós, de alguma maneira, e olhar para algumas situações e pensar: bom, essa situação parece não haver esperança. Nós temos o costume de olhar para pessoas que talvez nós oramos por muitos anos e achamos que Deus não vai mais atuar na vida dessas pessoas. Parece que algumas situações elas são impossíveis, de serem resolvidas, que não há como a luz chegar no meio daquelas sombras. Mas esse texto nos está lembrando que não há sombra que a luz de Deus não possa dissipar. E a prova disso não é aquilo que Deus faz simplesmente na vida de outras pessoas, mas aquilo que Deus faz na nossa própria vida. Quando nós olhamos com sinceridade para quem nós éramos, quando estávamos distantes da graça salvadora do nosso Deus, nós precisamos olhar tanto para a história do povo, quanto para a nossa própria história e nos perceber aqui. Perceber que esta atuação da bondade de Deus em dissipar as trevas, em quebrar os grilhões, em quebrar as portas de ferro, as trancas de ferro, as portas de bronze,
Esta é a atuação que Deus fez para com o seu povo, demonstrando a sua bondade ao longo da história. Nós fomos libertos disso, dessa situação. Esta é a ação que Deus fez em nós, e é por isso que a resposta do povo aqui, e é a resposta que precisa ser, mais uma vez, a nossa própria resposta, são nos mesmos termos que aqui nós encontramos: rendam graças ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, porque Ele arromba as portas de bronze, quebra as trancas de ferro. Esta é a atuação bondosa do nosso Senhor, nos dando da sua graça, quando nós merecíamos o contrário, condenação. Por quê? Porque nós estávamos presos, escravos, pelas consequências do nosso próprio erro. Meus queridos, nesse primeiro momento da manhã no culto, nós começamos respondendo essa pergunta: por que nós podemos afirmar que Deus é bom? Muitas vezes nós queremos afirmar isso porque nós olhamos para bênçãos materiais que Deus nos dá. Talvez quando eu pergunto para você, por que você diz que Deus é bom? Muitas vezes o que vem à nossa mente são aspectos de vitória pessoal. Muitas vezes aquilo que primeiro vem à nossa mente são aspectos de prosperidade, de saúde, de resolução de problemas, de bens. E muitas vezes quando nós nos achegamos a Deus, e muitas vezes quando nós estamos aqui na igreja cultuando ao Senhor, nós muitas vezes estamos presos à necessidade de querer do nosso Deus sempre aspectos materiais e demonstrações da bondade de Deus aqui, agora, nos esquecendo o ápice da bondade do nosso Senhor. O ápice da bondade, a suprema demonstração da sua graça se revela na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá no texto de Efésios, no capítulo de número 2, do verso número 4 até o verso número 10, ele vai dizer o seguinte, eu peço licença para os irmãos para ler essa porção que é um pouquinho mais longa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, perceba, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para andarmos nelas. Meus queridos, que a bondade de Deus brilhe para nós, principalmente na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não estejamos presos a algum reconhecimento temporal de bondade, que é aquilo que faz com que as pessoas se aproximem de forma tão distorcida da bondade do nosso Senhor. Crentes que buscam apenas questões materiais, ateus, descrentes, que contestam a bondade do nosso Senhor pelos problemas que existem neste mundo. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo Jesus, nós entendemos a bondade de Deus, no seu ápice, em resgatar aqueles que estavam perdidos, em libertar aqueles que estavam escravos. Isso está aplicado tanto na história do povo de Deus, quanto na nossa própria vida.